Então, nós vivemos nessa cidade maravilhosa, talvez não tão bela quanto a cidade de vocês. É uma cidade que tem crescido muito nos últimos 70 anos e essa é a parte mais bonita da parte mais antiga da cidade. Istambul é, como vocês sabem, dividida por esse estreito, o Estreito do Bósforo. E ele cria, entre outras coisas, esses grandes momentos. Mas Istambul também é, como o Brasil, ou a Turquia, também faz parte das economias emergentes e gera os projetos de maior escala. Mas a maior parte das vezes isso acontece nesse tipo de local e os bairros temos apartamentos de 50 andares muito ocupados e é assim que começamos em 2006 o nosso escritório. Primeiro nós vamos apresentar alguns projetos. Nós somos arquitetos, nós fazemos interiores, exibições, fazemos pesquisa em materiais para projetos em concreto. Nós temos outros 14 colegas, nós fazemos exibições de design e isso foi no ano passado, nesse caso. Também de certa maneira, nós somos parte da economia liberal e os projetos que vêm com isso. Isso que não foi construído fortuitamente, mas é uma imagem do projeto, dos projetos que estão acontecendo na cidade. Um projeto que gostaríamos de ter feito, que foi um concurso, isso foi feito na cidade e o local era esse triângulo vermelho para construir uma escola pública. Essa escola foi demolida e esse local que vocês veem aqui é uma queda de 20 metros, é uma seção da cidade que teria uma nova escola. E esse era o local nos anos 50, agora ele se parece assim. E Istambul colocou lugares, coisas para manter esse declive. Eu sou de um lugar onde um desnível de 4 metros é enorme. Então pensamos, por que não usar esses 200 metros para fazer uma escola e também um parque? Como foi descrito anteriormente, ele seria um parque para um bairro. E essa foi a nossa proposta. Nós sabemos que esse é o futuro, mas ainda não chegamos lá e nós estamos continuando a sonhar com o futuro. Outro projeto de escola que queremos compartilhar é a reutilização de uma fábrica. Nós transformamos essa fábrica em uma escola comunitária e acho que algo que aprendemos fazendo exibições para espaços públicos é que elas são feitos em espaços públicos, embora sejam projetos de interiores. E o objetivo é atrair o público. E geralmente nós nos damos cantos. Quanto menos acabado você deixa o lugar, nós temos mais pessoas entrando e se sentindo confortáveis. Esse projeto provavelmente vai começar em setembro desse ano e está nos mantendo muito ocupados nesses últimos tempos. Mas o que foi nós estamos... Eu sou de Istambul, mas eu não era arquiteta em Istambul até abrirmos o nosso escritório. O Greg não conhecia Istambul e em 2006 tivemos que conhecer a cidade. Enquanto arquitetos, como navegar pela cidade. Em 2006,
Quando voltamos no tempo, os smartphones ainda não estavam disponíveis, não tínhamos GPS e era um problema para nós navegar pela cidade sem conhecê-la. Nós compramos esses 2 livros e nos perdemos completamente porque ele estava fora de escala e tornou-se uma brincadeira para nós tentar desenhar os mapas. E o Greg queria fazer o mapa das linhas de ônibus, e os pequenos ônibus vão voltar a aparecer na nossa apresentação, que é um modelo de transporte que foi inventado nos anos 70. Basicamente são ônibus pequenos particulares que passam sobre rotas, mas as rotas mudam e você pode pedir que eles parar e você pode pedir para ele deixá-lo em algum lugar. Talvez não tivesse sido uma brincadeira tão divertida, pois tivemos que retirar todos os ônibus para fazer isso. Levou mais ou menos um mês. E essa é a parte mais interna da cidade, então não é toda a rede de ônibus. Ele foi produzido como um souvenir e vendido em bancas, por exemplo, e a ideia era um projeto de arte, mas foi o início para outros projetos de mapeamento. Um deles foi comissionado pelo Instituto de Arte de Istambul, que foi compilado em um livro chamado Mapeando Istambul, e numa escala global nós vimos o tamanho da cidade de Istambul, quais são os voos que saem de Istambul, os países que não exigem vistos. Esse mapa foi agora atualizado, há voos diretos para a Turquia, e aqui estão as linhas de ônibus que saem de Istambul para saber como Istambul está ligado com o resto do país. 70 mapas foram usados para ver o contexto de Istambul. Aqui podemos ver como a cidade cresceu, quanto mais escuro, mais antiga, e a parte verde foi construída nos anos 70. Istambul tem 100 quilômetros de leste a oeste, com 50 milhões de residentes, mais ou menos. Talvez não seja tão inesperado, mas a demografia onde as pessoas tendem a viver é perto das águas, não é tão inesperado. As pessoas de maior poder aquisitivo costumam morar mais próximo do mar. Essas são as linhas de ônibus. Então há muito material que foi desenvolvido por esse projeto. Perdão, desculpe. Nós queríamos conhecer o contexto em que estávamos. Foi para o nosso propósito e foi pago por uma instituição de arte. Essa mesma instituição, eu deveria mencionar que não haviam instituições dedicadas à arquitetura. Então, essa instituição de arte deu suporte à arquitetura e ao design. O mapeamento foi parte de um projeto maior, reconhecendo Istambul, e nós fomos selecionados para fazer essa exibição. Nós vamos passar por essas imagens para que vocês vejam. Se vocês estiverem interessados em Istambul, esse banco de dados ainda está disponível em istanbul.org. Esses são espaços para conversar, discutir urbanismo. Aqui um lugar para crianças. Um dos projetos de mapeamento que foi feito no começo das nossas carreiras foi esse projeto no Abacus, que está no leste de Istambul, e havia conflitos entre as vilas no passado. Muitas mulheres migraram para a cidade e havia muito suicídio entre as mulheres. Havia a carreira, havia um problema.
E depois, um dia, eles começaram a ter serviços de lavadoras. Eram serviços gratuitos de lavar roupas. E então era um cavalo de Troia, mais ou menos. Você vinha lavar suas roupas e poderia também ter outros serviços disponíveis. As práticas desse tipo, quando estávamos fazendo o mapeamento, havia cerca de 6 dessas lavanderias. Agora havia uma abundância de ONGs que estavam ajudando as mulheres. Então, de certo modo, embora comece como uma história triste, isso se tornou um grande processo para a igualdade dos sexos. E é claro que há uma combinação quando você está pegando uma situação de vida real e colocando isso frente à população. Então, para nós, isso se tornou um dos grandes dilemas da nossa prática enquanto arquitetos. Nós gostamos de documentar as coisas, estamos interessados na documentação, mas obviamente o público que se beneficia é diferente daquele que deveria se beneficiar. Então, há uma conversa constante entre nós e queríamos falar isso com vocês. E nós também começamos a fazer esse mapeamento em uma revista bem barata. Toda semana nós tínhamos uma coluna e colocávamos um mapa em vez de que custava 5 liras, e eles deveriam ser cortados e colocados no bolso. Mostravam os maiores parques da cidade, os ônibus que levariam até lá. Nós também lutamos com o fato de Istambul ter muitas montanhas e a topografia da cidade. Essas são o remanescente das ruas que podem ser transitadas por bicicletas, mas podemos nos esforçar em encontrar maneiras de colocar ciclovias. Vamos mostrar um filme. No ano passado foi nos solicitados para mapear Istambul para uma exibição, e nos demos conta que quando fazendo entre 2007 e 2009 foi um momento confortável e único, em certa maneira. Não havia guerras nessa época, ou pelo menos não como está hoje. A crise financeira ainda não havia começado, e todos, mesmo o Brasil, estava imaginando um bom futuro. Era um momento otimista. Então, no livro não há nada político, simplesmente o que havia. Uma das principais questões para nós, se pudermos voltar um slide, isso tem acontecido desde 2006, 2007, o protesto do Parque de Gizeh. Há cerca de 2 ou 3 anos atrás, esse parque, que é um dos maiores parques no centro da cidade, deveria ser mudado em um shopping center. E houve muita resistência. Foi a primeira vez em 30 anos que uma questão urbanista se tornou importante para o público em geral. Então, é muito importante em termos psicológicos, mas também qual era o histórico desse parque. É lógico que não há nada de errado com projetos de grande infraestrutura, mas a falta de participação como público faz parte também desse problema. Como cidadãos normais, é muito importante a participação de todos os projetos que estavam acontecendo de maneira muito rápida, e a gente sempre escutava deles no último minuto, quando eles eram lançados. Isso levou a uma energia que levou ao protesto do Gizeh Park. Esse é o contexto do projeto que queremos mostrar para vocês agora. Todos os artistas pensavam sobre mobilidade em Istambul. Isso foi em 2012, justamente um ano depois do protesto.
nesse momento tão otimista, nós estávamos muito empolgados de ver as cidades e saber o que podíamos aprender umas das outras. Como utilizar a tecnologia para a mobilidade. E naquela época nós estávamos pensando, e ainda estamos pensando, nessa participação democrática de toda a comunidade para desenvolver uma mobilidade urbana que servisse para todos. Então, nós dissemos que o futuro da democracia está nas ruas, sendo que as ruas agora pertenciam ao povo, que seria o lugar de novas propostas. E a ideia atrás disso era bastante simples. Se vocês utilizavam modos de mobilidade compartilhados, você receberia pontos que iriam para uma plataforma. E com esses pontos vocês poderiam ocupar partes do seu bairro e de ruas. E essa era a ideia. Vocês poderiam ocupar espaços ou administrar áreas no seu bairro. Logicamente, Istambul é uma cidade muito grande e é uma das cidades mais movimentadas do mundo. Há problemas, é claro, de infraestrutura da cidade. Muitos carros e muito tráfego. Mas, na verdade, nós acreditamos que, além disso, os bairros e a mobilidade entre um bairro e outro é terrível. E vocês estão vendo aqui, por exemplo, que aqui a pessoa não está... Ele está tentando utilizar a calçada, mas não está conseguindo. Neva de vez em quando em Istambul. Vocês estão vendo que o bebê acabou sobrevivendo, ele não se machucou. E agora está no jardim de infância. Ele sobreviveu a esses momentos. Qual é o futuro da mobilidade em Istambul? Algumas pessoas acreditam que está no passado, assim como no futuro. Como nós falamos antes, a mobilidade compartilhada é mais ou menos assim. Talvez não seja amigável no sentido de meio ambiente, mas é um sistema que funciona. Muitas vezes ele não serve a cidade toda, mas muitas pessoas que utilizam. E também existem outras maneiras de compartilhamento de automóveis, como em outras cidades, como um Zipcar, por exemplo, e outras. O Zipcar em Nova York diz que cada carro compartilhado elimina 80 carros das ruas. Imagine o que isso significaria também em Istambul. Então, por que tudo isso faz sentido? Istambul tem um mix muito grande de opções de transporte. O mais interessante é que a maior parte desses veículos são privados. Eles fazem parte da vida diária da cidade. Então, logicamente, muitas pessoas utilizam ônibus. Por que as ruas são tão importantes em Istambul? Bom, principalmente porque é o espaço público da cidade, onde as pessoas descansam, onde as pessoas protestam, encontram seus amigos, e inclusive nas férias. Então, as ruas, mais do que os parques, são de propriedade pública. As pessoas utilizam as ruas. E, logicamente, as ruas também são importantes para a coesão social de um lugar. Nós queremos falar sobre esse discurso. Nos anos 70 foi discutido o tema de ruas democráticas. Era muito importante não pensar em ruas como lugares neutros, mas aqueles lugares que eram propriedade do público. A tendência geral é se livrar dessa propriedade e neutralizar as ruas. Então, nós propusemos o sistema onde você poderia gerenciar uma praça pública para um protesto, para concertos, o que seja. E nós fizemos esses pequenos vídeos que mostrava a nossa visão do futuro. Vocês estão vendo uma pessoa aqui com uma parte reservada para ele. Ele vai fazer desse lugar um lugar de encontro com seus amigos.
Também desenvolvemos parques e lugares menores, lugares de encontro. O Gezi Park era realmente um ponto central de encontro das pessoas. Os arquitetos e urbanistas estavam discutindo muito sobre o que fazer com aquela área. Eu vou mostrar para vocês como funciona toda essa ideia, mas eu queria ter certeza que vocês entendam que Istambul é uma cidade que adota muito rapidamente novas tecnologias. Istambul é a segunda cidade que mais utiliza o Facebook, parcialmente pela população jovem. Por que o software é tão importante? Porque quando nós fizemos essa exposição, onde queremos escrever a Constituição, a cada 20 anos estamos reescrevendo a Constituição. Nós, na verdade, estamos reconstruindo a cidade. Será que a gente poderia pensar sobre essas duas coisas juntas? Esse aqui é o histórico do projeto e vou mostrar para vocês uma pequena animação que fala sobre como esse software pode ser gerenciado. Park is an online platform for é uma social plataforma interaction para and mobility. mobilidade e It interação works social. like this. You gain Cada points vez que every time você you choose to travel by escolhe intelligent uma maneira domain. de ir para o parque, With the você points you collect, you acaba get to rent space and podendo organize escolher events. um lugar. Se você Now deixa o let's seu take carro a em look at casa, how Elif is você tem using Park. pontos. Elif wakes E up and starts planning her a day in pessoa Park. também passa Elif muitos looks at the dias many no things parque happening in e Beyoğlu isso também today. acaba coletando pontos. She likes to live in Beyoğlu Há because there are many muitos neighborhood events eventos along with interesting junto com institutional outros programs. programas institucionais nesses lugares públicos. Aqui Here is an invitation convite posted by Leila and Mehmet. colocado pela Seems Leila. like their son Malik has learned Parece how to que ride a bike. alguém aprendeu a andar de Elif bicicleta. loves little Malik and will be eles happy to gostariam celebrate de his celebrar achievement this evening. esse grande fato no momento em que ela aprendeu a andar de bicicleta. The event needs É one more necessário supporter for it mais to uma happen. pessoa para apoiar. She E gladly accepts. essa The outra pessoa celebration will be on their street aceitou. tonight. A celebração vai ocorrer na rua. O What que else mais is está happening in her acontecendo neighborhood? nesse bairro? Elif wants to run tomorrow Elif morning at Gezi quer Park. ir para o parque So de she manhã, goes to her então ela neighborhood vai groups and rides to para the morning runners. ela entra nesse grupo de corredores, de maratonistas e vê quem quer correr com ela no parque. Parece que Seems like Lucas is Lucas up for a está morning run. disposto a correr de manhã. Elif E also likes to cook outras in the pessoas communal kitchen. também. She will throw a Ah, feast next Friday. A Daisy quer também Many different communities organizar organize events evento on de Park. culinária Elif is com an outras architect pessoas. and checks today's Então, nesse professional events caso, in her cada city. pessoa pode organizar Is there eventos something na that fits her sua schedule? cidade, dependendo da sua programação, dependendo da sua hora livre. Aqui, These are all the todos os architectural eventos de events arquitetura located on the que map. estão localizados no mapa. She can Ela see pode when ver and where quando each event takes e place. onde vai ocorrer esses eventos ligados à arquitetura. This Esse urbanism workshop looks de urbanismo interesting. parece interessante para ela. Vamos ver Let's see como how que it isso can be pode ser incorporated in her route incorporado today. dentro da rota que ela vai fazer hoje, do caminho que ela vai fazer. Aqui uma Here's lista a de list of all her appointments. tudo que ela vai fazer durante o dia. She can Ela pode easily ir go to the ao workshop before her doctor's workshop appointment. antes da consulta médica que ela vai ter. Park places Aqui all her scheduled events on the map and todos suggests an efficient mode of os eventos que ela vai ter transportation to durante o get from dia place to e place. esse The planner mapa suggests the diz para most ela qual efficient a melhor routes, rota taking que ela into deve consideration ter, the weather, levando em consideração traffic, o and events on tráfego, the os streets. eventos nas ruas e o One of her tempo. colleagues, Um dos Hande, seus is colegas also também going to the vai para o same mesmo event. evento. Ótimo. Great. Então, Elif and os Hande dois can share a podem Dolmuş and compartilhar earn points. o mesmo veículo para ir nesse evento. Elif Alicia usually prefers to prefere take the mode of tomar transportation that gets her the outro most transporte points, que even if it acaba means walking a deixando little. ela mais próxima, mesmo que tenha que andar um pouco mais. No On her seu profile, perfil, Elif Olivia shares all the pictures taken at the compartilha events she todas has as fotos hosted. dos eventos que She onde can ela esteve. also keep Também ela track of how she pode is gaining and sharing her mostrar para points. os outros como que ela fez tudo isso. By mostly taking shared Essas transportation, Elif has transportes collected a lot compartilhados of também points and helped ajudou organize many community ela a events. organizar outros eventos comunitários.
ela She especially se likes engaging especializou youngsters to help em them learn chamar fun os things jovens para and make garantir sure que everybody todos cleans up after. tenham essa mesma experiência. She has gotten Ela such teve good feedback feedback that tão she is now bacana on the run to que hoje em becoming a dia neighborhood se leader. tornou uma líder do seu bairro. Support Alif by attending one of her Robots Por for Kids exemplo, workshops. workshops de robôs para crianças. And remember, with Com Park, you isso, too can vocês make a também difference in podem your fazer uma community. diferença para a sua comunidade com esse software. Futuro da democracia. Bom, algumas dessas coisas, é claro, que nós mostramos no vídeo, já estão acontecendo. Logicamente, não existem os planejadores, mas as pessoas estão começando a agir nesse sentido. É importante para a nova geração de arquitetos é basicamente começar a imaginar, mesmo que seja de uma maneira bastante ingênua, essas novas tecnologias, porque logicamente, a gente pensa sempre no sentido comercial. Nós acreditamos que deve ser vista de uma maneira pública e cívica. Nós temos um papel como arquitetos de desempenhar nesse sentido, imaginar essas novas ferramentas de lugares que possam beneficiar lugares públicos. Aqui, outra instituição com a qual nós trabalhamos, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA. Algumas cidades grandes, aquelas que continuam crescendo cada vez mais, pediram para saber como os arquitetos podiam ajudar essas cidades no seu desenvolvimento. Muita gente está se mudando para essas grandes cidades para trabalhar. Então, como que os arquitetos podem ajudar a essa desigualdade dentro do espaço urbano? Com propostas práticas. A ideia foi fazer uma exposição e também pedimos para ela pensar sobre o futuro. Nós achamos que talvez a informação não fosse tão nova. Nós chamamos Gecekondu, que é como chamamos a favela em Istambul. Isso aqui foi dos anos 60 aos anos 80. E toda essa favela foi transformada, como vocês estão vendo agora, em casinhas de 4 ou 5 andares. Todos têm as suas características e os benefícios. A informalidade da cidade é bastante saudável, mas também a parte formal da cidade, que está acontecendo em grandes partes da cidade, através das torres, é importante. São Paulo é uma cidade de edifícios. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. A maneira de entender é que, muitas vezes, esses cidades dormitórios acabam se tornando um problema. Toque, que é um projeto de habitação na cidade de Istambul, com 109 mil unidades. É estranho que essa topologia foi adotada pelo setor privado também. Vocês estão vendo que aqui é um pouquinho mais bem cuidado, porque eles têm 5 vezes mais dinheiro que o público, mas isso tudo depende dos recursos. É importante também dizer que está oferecendo coisas que não estão disponíveis em cidades construídas nos anos 50 em diante. Eram lugares que têm parquinhos, campos de futebol, de esportes. Não são todas as cidades que podem acomodar esse espaço. Logicamente, isso depende do tamanho da cidade, isso também depende de acesso das pessoas e muitas vezes as atividades comerciais acontecem dentro de um shopping center. Isso depende de cada cidade. E esse modelo econômico podemos escrevê-lo como um tipo de sonho da classe média. Nós estamos simplificando isso, mas é geralmente isso que acontece. A Turquia tem muito mais dívida do que há 8 anos atrás. Então, dentro dessa capacidade dos consumidores, podemos ver que existe uma certa semelhança com outros lugares do mundo, mas a sustentabilidade é uma questão. Nós vemos
quando vemos algumas situações na Itália ou na Espanha que existe essa vulnerabilidade desses grupos. Quando você confia no trabalho, não existe outras maneiras de sustentar. Se você perder esse trabalho, você vai ser muito mais rapidamente ser afetado pela crise. Podemos imaginar muitos cenários urbanos para o futuro da Turquia, mas queremos imaginar o oposto, os cenários melhores que nós chamamos de Quito. Essencialmente, é como reimaginar esse urbanismo de torres e edifícios em uma paisagem, um urbanismo que é mais informal, de certa maneira, como vocês estão vendo. O trabalho foi feito junto com um grupo de Paris, chamado AAA. E eles trabalharam bastante no local com grupos de ativistas e também com comunidades para desenvolver atividades e criando bairros resilientes. Nós queremos, mais uma vez, imaginar um aplicativo. Vou mostrar para vocês um vídeo de como isso funcionaria. Emre lives in Kayabaşı, Block A, Flat 16, because it is much cheaper compared to the city center. This estate, built on an empty plot of land, is a long way away from the surprises of the big city. It is almost completely isolated from life, and to be frank, quite bored. Yet Emre was never a boring person. He was the unusual type in high school. Whenever he felt bored, he would come up with something fun, get involved in stuff no one would expect him to. Sometimes fail, sometimes do good things, but always manage to impress the people around him. There was no doubt he had a different way of looking at the world. So it was again entirely out of boredom. Emre decided to plant tomatoes in the green plots plantar tomates. This adventure, which began with a few tomatoes, in a short while turned into a digital application which enabled the free-of-charge sharing of tomatoes within the estate. That the tomatoes tasted delicious was one thing, but soon almost the entire estate had begun to use the application. Emre had once again managed to impress the people around him. Block B, Flat 47, began to read books to kids in the evening. The Lentil Soup of Flat 63 became famous. Within a year, the desire of the residents of these few flats to share their services free of charge turned into a collective movement with much broader participation. Following a not-so-expensive infrastructure modification, the Kayabaşı blocks reduced their water consumption by approximately 35%, and the total volume of waste produced by the estate by 40%. Estate residents took a collective risk, and without getting a permit from the municipality, opened shops along the demoralizing wall that surrounded the compound. And this collective act gave new meaning to the wall surrounding the estate, and formed a new zone of living,
A The primeira first shop loja a to abrir open era belonged to no Block A, bloco Flat A, 19, and apartamento swiftly became both 19, e popular se and tornou um successful. sucesso. This Esse was a era colorful warehouse sharing stuff algo the children que had grown as out of. pessoas estavam The adjacent shop pedindo. of Block E C, Flat 22, uma which outra mended small pessoa home appliances, vendia ou used the barter emprestava method like all essas the other ferramentas shops and was e era frequented by frequentado retired men. por And it aposentados. was E exactly foi at this nesse point ponto that em que everything tudo suddenly mudou changed. rapidamente. A TV channel Canal with high da ratings televisão broadcast a report on Kayabashi anunciou Estate, isso. its wall of shops E os and seus its residents. residentes. It was immediately Foi after the logo após broadcast disso que that the o municipality, município, as a como reward, prêmio, instalou installed solar painéis panels that solares supplied the para energy required suprir for the wall a and energia declared Kayabashi e a tornou model essa community. comunidade um modelo. Within Em a pouco short period of tempo, time, the wall of shops algumas changed lojas the way of life in mudaram Kayabashi. o meio de To vida stroll nesse along the bairro. shops in the evening, Eles examine examinaram o what que was new poderia to be ser shared, compartilhado, take o que and to give, o que era and to meet possível friends fazer para and new people conhecer as and chat with pessoas. them. Isso se Became tornou an uma attraction. atração. This Essa change, mudança, which que began with the sharing of a começou com tomato, tomates, was made foi possible because possível Emre was graças born. a Emre. We Nós have only só one pedimos request from uma Emre coisa and para those Emre like him. e aqueles como Please, ele. Por favor, get bored. fiquem chateados Always. sempre. Muito bem. Bem, então agora nós temos uma nova maneira de não ficarmos chateados na Universidade de Colômbia, que é basicamente um espaço que foi aberto em vários lugares do mundo, como no Rio de Janeiro também. Sim, foi nesse ano. E a ideia para nós temos 10 anos de prática, nós mostramos vários projetos que não são reais. O aplicativo, se for dedicado, ou 2 anos que levou para tornar esse aplicativo uma realidade, nós poderíamos fazer isso, mas ao mesmo tempo escolhemos não fazer isso e direcionamos a nossa energia para ouvir outras boas ideias. E isso é muito bom para mim devido a isso. Nós temos um pequeno financiamento para esse lugar, para pequenos projetos, para o início desses projetos, e depois conseguimos financiamento para urbanistas e arquitetos para produzirem ideias e também publicações e também workshops. Essa é uma exibição sobre arquitetura. Isso foi feito juntamente com um artista, Antônio Constantino e Martin Avertad. E essa era uma postagem sobre as prisões, como é o sistema penal, como podemos interferir enquanto arquitetos no desenho do sistema de justiça. Nós trabalhamos com executores e, nesse sentido, sem ser um espaço formal de educação, com estudantes, pois não há estudantes no Estúdio X, é só uma comunidade que se comunica com relação ao urbanismo. Aqui podemos ver adultos. Eu só queria mostrar algumas imagens para mostrar a vibração do lugar. Há ótimas festas aí também. Nós também trabalhamos com crianças para ouvir e ver como eles observam, como eles veem sua cidade. E se voltarmos um pouco, nós temos uma cidade de carros e crianças que veem uma cidade de carros como linhas simplesmente. Então é crucial que a nossa cidade tenha mudado tanto nos últimos 30, 40 anos para assegurar que nós tenhamos 30, 40 anos sustentáveis no nosso futuro. Então o Estúdio X é um desses lugares que eu acho que esse é o final da nossa apresentação. Se vocês forem a Istambul, gostaríamos de vê-los lá e gostaríamos de que vocês conhecessem nossa cidade. Muito obrigado.